Caras e caros camaradas deste município de Valongo, é para mim uma alegria, uma honra encontrar-me hoje aqui. E há razões bem fundas para ter uma alegria especial em encontrar-me hoje aqui. É que quando fui presidente da Federação Distrital do Partido Socialista do Porto, estive também na origem da escolha e na origem da vitória do PS em Valongo. Muitos dos camaradas deste concelho sabem que estive com eles e com elas quando temiam em acreditar. Havia dúvidas que prevaleciam. E recordo-me bem de uma reunião que aqui fizemos com todos aqueles que tinham especiais responsabilidades, muitos deles aqui nesta sala. E aqui lhes vim dar um gin tónico de força, de determinação para ganhar a Câmara Municipal. Caras e caros camaradas, eu sei o que é estar na oposição e ter que construir uma solução de governo. E é por isso que aqui em Valongo quero também dirigir uma palavra àquele que vai ser certamente o meu adversário, Luís Montenegro. Eu quero lembrar ao Dr. Luís Montenegro que o PPD-CDS no governo cortaram pensões, cortaram rendimentos, destruíram emprego e destruíram bens e serviços públicos no nosso país e mandaram os jovens emigrar. Há toda uma diferença em relação àquilo que foi o Partido Socialista no desempenho de funções governativas. O PS criou emprego. O PS repôs rendimentos e valorizou rendimentos. O PS repôs as pensões e valorizou as pensões. O PS criou emprego e criou um programa Regressar para aqueles que partiram pudessem vir e encontrar em Portugal os braços abertos para os acolher. Eu sei bem porque é que Luís Montenegro quer levar ao colo o nosso camarada Pedro Nuno. É porque sabe que consegue batê-lo nas eleições. Mas sabe Luís Montenegro, porque as sondagens lhe o dizem, que há um candidato no PS que tem capacidade de dialogar e de construir políticas com o grande centro político e social do nosso país. E esse candidato sou eu e que está aqui para o derrotar nas eleições legislativas. Caras e caros camaradas, tenho provas dadas como autarca. Todos o sabem. Orgulho-me de, na autarquia, ter contribuído para que Baião, dos municípios com maiores taxas de abandono escolar, em 10 anos tivesse ficado entre os 15 melhores em termos nacionais. Tenho provas também na saúde, não apenas como autarca, mas também como presidente do Conselho da Comunidade, que envolvia 5 municípios e cerca de 250 mil pessoas, quando acompanhei a importância da valorização dos cuidados primários de saúde e a importância dos cuidados primários de saúde em rede e na relação com as comunidades estarem articulados com os cuidados hospitalares. Verdadeiramente, tenho a firme convicção de que só é possível resolver a sobrecarga sobre os cuidados hospitalares se formos capazes de resolver os cuidados primários na comunidade, garantindo que os nossos concidadãos encontram respostas nos centros de saúde, nos médicos de família, que impeçam a sua necessidade de se deslocarem aos cuidados hospitalares e às urgências. Essa é uma das marcas desta candidatura e deste objetivo de candidatura. Razão pela qual, mesmo amanhã, à hora de almoço, terei um encontro com o Presidente da União das Misericórdias e também com o Presidente das instituições particulares de solidariedade social, para lhes propor um novo contrato entre o Governo e as instituições do setor social para garantirmos uma resposta mais célere nos cuidados de saúde, seja na cirurgia, seja nas consultas, seja nos exames de diagnóstico. Essa parceria é absolutamente essencial nesta fase crítica para termos tempo para pormos em prática as mudanças mais estruturais que estamos a desenvolver no Serviço Nacional de Saúde.
E todos sabem quais são essas mudanças estruturais. O governo do PS reformou e atualizou o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde. O governo do PS avançou com a criação de novas unidades de saúde familiar, permitindo que a intersubstituição possa alargar-se a todo o país e garantir que sempre que qualquer português vai aos centros de saúde encontra um médico para o atender. E a mudança também relativa à direção executiva, que permite haver maior autonomia na contratualização de recursos para permitir garantir maior celeridade na forma como respondemos às necessidades dos nossos concidadãos. Mas estava no nosso programa do Governo e é para cumprir com esta candidatura a importância de termos algumas especialidades nos cuidados primários de saúde. A oftalmologia é uma dessas especialidades, porque se tivermos algumas das especialidades, nomeadamente no âmbito da saúde materno-infantil, da oftalmologia, da psicologia, naturalmente que estaremos a contribuir para diminuir a pressão que há sobre os cuidados primários de saúde e também sobre os cuidados hospitalares. Essa é, portanto, uma das prioridades desta candidatura e este fim de semana foi em muito dedicado a transmitir esta imagem aos portugueses e, particularmente, aos nossos camaradas que vão ter que fazer uma opção dentro de muitos poucos dias. Caras e caros camaradas, mas dei também provas do meu empenhamento com o serviço público, com uma cidadania exigente, quando assumi proximidade com os portugueses que se encontram na diáspora. Todos se recordam da forma como muitas das vezes, em circunstâncias muito difíceis, estive sempre próximo dos portugueses. Fosse na Venezuela, quando, como disse há dias, visitei 2 jovens que ajudei a libertar e que se encontravam detidos, sem culpa formada. Fosse em Moçambique, quando conseguimos, com as estruturas de proteção civil e em articulação com as próprias Nações Unidas, edificar as comunicações, recuperar as condições de segurança a essa importante comunidade que temos na Beira. E lembro-me do exemplo daquelas crianças da escola da Beira que, depois da destruição da sua própria escola e sem livros, trouxeram os livros para o exterior, colocando-os a secar ao sol, porque não tinham outras alternativas. E como na altura falei com a Misericórdia de Lisboa, com a Misericórdia do Porto, com a Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa, para garantirmos o financiamento para a recuperação dessa escola e para a recuperação das condições de vida daquela comunidade em Moçambique. Mas recordo-me bem também daqueles portugueses que, partindo da nossa região, se encaminhavam para a Suíça e que tiveram um grave acidente na estrada que atravessa toda a França, em Lyon, tendo na altura falecido 8 portugueses. Estive com as suas famílias para lhes garantir que o Estado português estava sempre nos momentos mais difíceis, como estive com as famílias das vítimas dos atentados terroristas em Barcelona. Estive porque sempre entendi que a nossa vida de serviço público deve ser entendida como uma missão para garantir que o Estado é mesmo uma entidade que, sendo a comunidade politicamente organizada, é capaz de se humanizar na forma como se relaciona com todas e com todos os cidadãos. Caras e caros camaradas, como secretário-geral adjunto, sabem bem que dialoguei com todas e com todos, com os autarcas de freguesia, com os autarcas municipais, dialoguei com os sindicatos. Agradeço a representação dos nossos camaradas dos sindicatos que aqui se encontram. Dialoguei com os nossos deputados da Assembleia da República. Dialoguei com os empresários. Recordo-me, durante a pandemia, está aqui o André, fomos visitar um desses empresários que estava a produzir bens essenciais para todo o país e mesmo para a própria União Europeia. E foi com esse diálogo, mesmo em circunstâncias pandémicas, que fomos às eleições e ganhamos a maioria das câmaras pela 3ª vez consecutiva e ganhamos também a maioria das freguesias portuguesas. Caras e caros camaradas, também na área da administração interna, posso lembrar, quando cheguei a estas funções, tinha 4 grandes desafios. O desafio de estabilizar o concurso público internacional para aquelas que são as redes mais importantes de emergência de comunicação do país.
Tinha também o desafio da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Tinha a necessidade de tranquilizar as forças de segurança e de lhes garantir uma atenção especial da parte do poder público na valorização salarial, na valorização para o desempenho das suas funções operacionais e também no prestígio no seu estatuto, porque a autoridade democrática do Estado é condição essencial às liberdades, aos direitos e às garantias dos cidadãos. E tinha, como bem sabem, a preparação da época dos incêndios. E em todos estes 4 grandes desafios, em pouco mais de 1 ano e meio de exercício de funções, julgo que posso dizer que honrei lealmente o compromisso que assumi perante os portugueses e perante o nosso Primeiro-Ministro. Caras e caros camaradas, porque é que lembro esta experiência de vida e esta experiência política? Porque esta experiência de vida e esta experiência política é essencial num tempo difícil que o país está a viver e nos tempos difíceis que o país vai viver no futuro. Certamente que ontem todos ficaram consternados e com um sentimento de revolta. Como é que a extrema-direita francesa se encontrava com a extrema-direita portuguesa naquele que é o espaço da nossa democracia e dos nossos valores constitucionais? Pois, caras e caros camaradas, há uma afirmação que eu vos quero fazer porque estou profundamente convicto da afirmação que vos vou fazer. Só há uma forma de nós conseguirmos vencer a extrema-direita. E a forma de vencermos a extrema-direita não é contribuirmos para a polarização da nossa sociedade, porque a polarização chama e apela aos extremismos e aquilo que nós precisamos é de uma candidatura que posicione o partido no grande campo político e social, capaz de desenquistar e de ganhar espaço no centro político e social. Não tenham dúvidas, camaradas. Olhem para o que se verificou na Holanda. Olhem para o que se passou nos Estados Unidos da América. Olhem para o que se passou no Brasil. Olhem para o que se passou em Itália. Sempre que o radicalismo e a polarização ganhou, o que aconteceu foi que os extremos ganharam aos moderados e àqueles que têm uma perspectiva de centro. É preciso que esta candidatura e que nós sejamos capazes de falar com os cidadãos que desejam estabilidade, que desejam previsibilidade, que desejam, em primeiro lugar, que sejamos capazes de cumprir 2 compromissos fundamentais. O primeiro compromisso é o de cumprirmos a nossa proposta de Orçamento de Estado. Porque a nossa proposta de Orçamento de Estado valoriza rendimentos, valoriza os salários, valoriza particularmente os salários dos mais jovens, procurando criar-lhes oportunidades de vida no nosso país. Mas valoriza o salário mínimo, mas procura também valorizar os salários médios e procura garantir que estes salários médios continuarão com uma trajetória de crescimento, não apenas pelo aumento das valorizações salariais, mas também pela redução do IRS, que fundamentalmente é uma redução que tem em consideração as classes médias, que precisam também de ter maior liquidez e de criarem alguma liberdade para outras opções de melhoria e dignificação das suas condições de vida. Mas é também um orçamento que valoriza aquela que é uma dimensão essencial para a esquerda democrática, a valorização do investimento público. A valorização do investimento público na modernização das nossas infraestruturas de transporte e de mobilidade, aproximando as regiões, garantindo maior competitividade da economia nacional, quer em termos internos, quer em termos de competitividade internacional, mas que valoriza os investimentos na habitação. Habitação que é um fator crucial para garantir que as mais jovens gerações podem autodeterminar-se mais cedo. Hoje, uma parte significativa dos nossos jovens tem que ficar até muito mais tarde da sua vida em casa dos seus pais, porque não têm condições para, efetivamente, terem respostas no domínio da habitação. É a razão pela qual o Governo avançou com medidas nomeadamente de apoio ao pagamento dos créditos à habitação. Avançou com medidas de apoio ao arrendamento. Avançou com medidas de construção de novas habitações por intermédio da contratualização desses compromissos com os municípios. Municípios com autarcas exemplares, como aqueles que aqui temos, seja o José Manuel Ribeiro, seja o Alexandre Almeida, nosso Presidente da Câmara de Paredes, a quem agradeço pela lealdade, pela postura, pelo caráter de continuar num projeto que sabe que é o projeto que fala para a grande sociedade portuguesa.
Mas essa valorização do investimento público que tem nas prioridades dos transportes, da mobilidade, na saúde, na educação, na melhoria das nossas infraestruturas e na própria modernização do Estado, o centro dessas mesmas prioridades. E também é um orçamento que prevê valorizar o investimento privado e as condições de investimento das empresas privadas, quer em sede IRC, sempre que essa redução de impostos contribua para a modernização do país, contribua para a modernização das empresas, mas também com as alianças que foram estabelecidas entre as instituições do ensino superior, entre as empresas e o tecido social, empresarial e económico do nosso país. Essas alianças que mobilizam as forças mais promotoras da mudança e da inovação, essas forças estão também nas agendas mobilizadoras que o Governo constituiu. Mas foi a razão pela qual entendi irmos mais longe e darmos um passo em frente em relação ao apoio às 97% das empresas portuguesas, que são as pequenas e as médias empresas. E por isso assumi, já convosco há dias e hoje reitero, o objetivo de criarmos melhores condições de financiamento dessas empresas, nomeadamente evitando a cobrança dos 2,5% da mútua, porque a mútua é público, é do Estado, tendo em vista garantir a redução em 1/3 nas condições de financiamento às pequenas e às médias empresas. Em segundo lugar, garantir os reembolsos dos fundos europeus até ao máximo de 90 dias, por forma a garantir liquidez e tesouraria nas empresas. E em terceiro lugar, garantir que somos capazes de que os fundos europeus não executados possam ser utilizados na modernização tecnológica das empresas. São 3 ideias complementares que farão parte da nossa moção de estratégia. Caras e caros camaradas, sabemos bem da importância da economia privada, das empresas, para a criação de emprego, nomeadamente para a criação de cerca de 80% do emprego do nosso país. É a razão pela qual temos não apenas que valorizar o investimento público, mas temos também de ter programas ambiciosos para valorizar o investimento privado. Caras e caros camaradas, queria dizer-vos o seguinte: por que razão é que esta candidatura tem suscitado tanta urticária em alguns dos nossos camaradas e, sobretudo, nos nossos adversários? Eu quero ser claro naquilo que é o posicionamento desta candidatura. Esta candidatura assume-se como a candidatura do socialismo em liberdade, ou seja, a candidatura que procura garantir o justo equilíbrio entre os valores da liberdade e os valores da igualdade. É uma candidatura que defende Portugal europeu, o Portugal da Europa e o Portugal do Atlântico, pelo qual se bateu tanto o Mário Soares em 1976. Ora, caras e caros camaradas, a minha vida mostra algo de muito importante. É que no desempenho de funções políticas eu não me agarrei aos conceitos no abstrato nem às teorias no abstrato. Aquilo que eu fiz foi pegar nas teorias e nas ideias do socialismo democrático e aplicá-las na vida concreta das pessoas. Filo na autarquia, filo como secretário-geral adjunto, filo como ministro da Administração Interna, filo também como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Materializar os valores dos ideais de Abril na vida concreta das pessoas. E se hoje forem falar com aqueles a quem pude servir, poderão ouvir da boca deles, não é da minha boca. Podem ouvir da boca daqueles que eu servi, com uma missão de serviço público, esse sentido de serviço público, esse sentido de compromisso e esse sentido de autenticidade na assunção dos compromissos com aqueles que confiaram em mim. Caras e caros camaradas, é bom termos também connosco hoje aqui duas deputadas à Assembleia da República que eu muito estimo, a Carla e a Catarina. Estão desde há muito neste projeto, desde que tivemos responsabilidades na Federação Distrital. Sabem bem que também na Federação Distrital me bati sempre por uma cultura democrática dentro do PS. E há algo, caras e caros camaradas, que eu vos quero dizer. Se há marca que é uma marca fundamental do PS, a marca é a da luta
contra a inevitabilidade e contra os destinos manifestos, porque cada mulher e cada homem são livres de fazer as suas escolhas na hora de escolher aqueles que querem que os representem. E permitam-me, caras camaradas, eu diria que é até um pouco indigno exibir os apoios dos dirigentes distritais e concelhias como se fossem exibidos troféus de caça colocados à cinta. Não é assim que eu vejo o partido. Eu vejo o partido como um partido de mulheres e de homens livres, em que cada um pode e deve fazer as suas escolhas, em função das propostas políticas e em função de uma resposta essencial neste momento. E a resposta essencial... E a resposta essencial que os militantes, camaradas, têm que dar neste momento é esta. Onde é que o PS pode suportar a base da sua vitória eleitoral? É à nossa esquerda, que está esvaziada eleitoralmente, ou é no grande centro político onde devemos ir buscar os eleitores e a confiança dos eleitores? Esta é a primeira resposta a que temos que responder. E a segunda resposta é esta. E dos 3 candidatos que se apresentam a estas eleições, qual é o candidato que tem condições de falar e de dialogar e de construir políticas com esse grande centro político e social no país, enquanto candidato a primeiro-ministro? Esta é a resposta que tem que ser dada neste momento tão decisivo. Caras e caros camaradas, é por isso que parto com 5 objetivos prioritários que orientarão a nossa moção de estratégia. Ela está a ser preparada. Quero, aliás, agradecer os contributos que têm chegado à candidatura e que têm sido endereçados para o André Caldas, que é o nosso coordenador da moção de estratégia, para a qual contribuem nomes como Vieira da Silva, como Augusto Santos Silva, como Jorge Lacão, entre tantos outros que estão a colaborar na elaboração da nossa moção. Mas quero agradecer os contributos dos nossos militantes de todo o país, que têm feito chegar contributos para essa moção, que traz grandes linhas de orientação. Depois o programa do Governo terá maior especificidade nas propostas concretas. Mas há algumas condições de partida desta candidatura. A primeira condição é de que queremos promover, e tudo procuraremos fazer, porque é a única forma de combater os extremismos que hoje invadem e que tomam conta das sociedades europeias e ocidentais. Promover uma cidadania informada e esclarecida, comprometida com o Estado de Direito Democrático e com os valores da nossa Constituição. Sim, os valores da nossa Constituição e com os princípios e valores da Declaração de Princípios do Partido Socialista. Segundo, temos de continuar a apostar nos motores do crescimento da nossa economia, porque é fazendo crescer a economia que nós conseguiremos manter as funções sociais do Estado e modernizar as funções sociais do Estado. Daí que continuo a dar prioridade ao investimento público, mas também, como vos disse, a valorizar as condições para o investimento privado e particularmente na modernização das empresas e na garantia que as empresas da primeira geração têm capacidade para transitar para as segundas e para as terceiras gerações, que esse é um dos grandes desafios do nosso tecido empresarial. E agradeço a alguns dos empresários que aqui se encontram, a alguns tão empreendedores, como está aqui hoje um camarada amigo do setor da metalomecânica, que é um dos nossos maiores exportadores, com inovação, com capacidade para empreender, entre tantos que temos agregado à nossa candidatura. Nós precisamos, o país precisa da vossa capacidade para inovar, para empreender, para ser capaz de criar riqueza, para termos melhores salários, para financiarmos as funções sociais do Estado, seja na proteção social, seja na saúde, seja na educação, porque para modernizarmos e adaptarmos as nossas funções sociais, continuamos a precisar da capacidade para empreender e para criar riqueza dos nossos empresários. Quero, por isso, garantir que, em relação ao investimento público, é muito relevante que mantenhamos esta prioridade que está no Orçamento do Estado. Sei que esta é uma distinção em relação a outras candidaturas, porque há outras candidaturas que entendem que o superávit deve ser usado já para colocar na economia.
Ora, aquilo que prevê o Orçamento do Estado é um fundo que será financiado com o superávit do Estado para garantir que, na transição de ciclos de fundos europeus, nós consigamos manter condições de financiamento à nossa economia. E temos sempre que estar preparados para que possa de novo aparecer uma crise no plano internacional. E se estivermos mais preparados para enfrentar essas crises, que são crises geopolíticas e geoestratégicas, que varreram os Estados, como se lembram, em 2008 e 2009, nós temos que estar tão preparados quanto possível para enfrentar essas crises e esses desafios. Caras e caros camaradas, há dias disse-o e quero repetir: as contas certas não é um fetiche do governo do PS. As contas certas que se estabelecem em relação com o crescimento da economia é mesmo um compromisso com as futuras gerações, porque se somos amantes da liberdade, nós temos que defender as condições para que as futuras gerações se possam emancipar, se possam autodeterminar nas suas escolhas livres e democráticas. E ninguém se consegue autodeterminar quando tem um jugo sob a sua cabeça, como aconteceu durante o período da assistência financeira ao nosso país. Garantir contas certas e equilibradas com o crescimento do produto é um objetivo estratégico fundamental e um compromisso com as futuras gerações. Permitam-me lembrar, queremos ainda aproveitar a experiência desta articulação entre as instituições de ensino e a sociedade civil para também promover mudanças nas condições de financiamento do ensino e da ciência. Temos que, de novo, dar um novo impulso à valorização da ciência. Há ciência aplicada, mas também há ciência que é aplicada nas empresas, financiando as condições para que os jovens que realizam os seus mestrados, que realizam os seus doutoramentos, possam integrar as unidades diretivas das empresas com incentivos do Estado para conseguirem dar um input de modernização, de inovação, de competitividade nas nossas empresas. Essa é também uma das nossas prioridades. E, claras e caros camaradas, a criação de riqueza também não é a criação de riqueza pela criação de riqueza. Queremos criar a riqueza para promover as funções sociais do Estado. E queremos particularmente assumir a responsabilidade social dessa mesma riqueza. E é a razão por que defendemos que o combate à pobreza e às desigualdades tem que continuar a ser uma das prioridades do nosso programa do Governo. Caras e caros camaradas, combater a pobreza e as desigualdades é mesmo condição fundamental de cidadania. É condição fundamental de confiança nas instituições democráticas. É condição fundamental de crença na democracia. Porque aqueles que... aqueles que vivem na extrema pobreza e na pobreza, aqueles que são os sem-abrigo, para quem é preciso ter um olhar atento e cuidado, procurando reconstituir-lhes a vontade de viver e de construírem a sua própria sociedade, devem merecer da parte do PS uma atenção muito especial. Porque esse é, em primeiro lugar, um dever de humanidade que nos congrega a todos, mas é também um dever de defesa do mais importante valor da nossa Constituição, da igual dignidade entre todos os seres humanos. E essa tem que continuar a ser uma das nossas prioridades fundamentais. Caras e caros camaradas, sabemos que a saúde é também uma prioridade. É muito importante termos connosco o Carvalho de Freitas, que é o coordenador da secção da saúde, um camarada, um amigo e alguém que vive muito intensamente este sentido de solidariedade e de fraternidade do Partido Socialista. E na saúde o nosso caminho tem vindo a ser um caminho de progresso. Aumentámos em 70% o investimento no Serviço Nacional de Saúde entre 2015 e já com as previsões para 2024. Já há pouco referi as mudanças que temos em curso, que demoram a produzir os seus resultados. Mas há algo que nós temos que fazer e que eu quero assumir perante vós. Nós temos que fazer um esforço para formar mais médicos no país. E não podemos entrar na ladainha de que somos o país com o maior número de médicos da OCDE, porque nós precisamos de mais médicos no país, assim como precisamos de outros profissionais para servir o Estado.
Eu sei que nós já contribuímos para esse objetivo. O António Salles, com quem tenho falado e faz parte da nossa candidatura, disse-me que quando saiu do seu curso formaram-se apenas 300 médicos. Nós agora estamos a formar mais de 2.000 médicos. Mas sabemos que temos a necessidade de alargar a formação dos médicos. E permitam-me dizer-vos que há outras razões para que isso deva acontecer. Caras e caros camaradas, um aluno com 16 valores, com 17 valores, com 18 valores, são bons alunos. São alunos já muito capazes e muito competentes. E é muito importante que os nossos alunos, que vão para a medicina, que vão para as engenharias, que vão para a economia, que vão para a gestão, que vão para as humanidades, é importante que os alunos tenham tempo de vida e tempo de socialização para serem cidadãos que conheçam a vida, que conheçam o mundo, que conheçam as relações com os outros. Nós não podemos querer alunos que sejam autênticas máquinas que se preparam para os exames. E é preciso aqui uma mudança também de paradigma, e eu quero dizer-vos que quero contribuir para essa mudança de paradigma. Bem sabem que tenho 2 filhos, um com 17 e uma com 15. E acompanho o que se passa com as famílias, com os pais. E sei o esforço, o sacrifício que é para essas jovens gerações e para as suas famílias viverem nessa permanente tensão, dessa competitividade sem sentido. Temos que introduzir uma nova abordagem nestas matérias com uma outra atitude de compreensão. Uma compreensão que exige que sejamos capazes de humanizar mais a nossa própria vida. Quero dizer que estamos aqui uma escritora que eu muito estimo, a Alcina. É uma escritora que escreve para as gerações infanto-juvenis. Com ela já dialoguei muitas vezes. Aliás, julgo que até contribuí também para a inspirar num dos contos, por aquilo que sei. O meu livro com mais sucesso. É o livro com mais sucesso. Julgo que eu mais o meu filho contribuímos para o Francisco, contribuiu para esse livro. E é muito importante que nós sejamos capazes, na nossa vida, de termos tempo para nos entendermos, para nos compreendermos. Porque aquilo que nós vivemos hoje e o que estamos a criar hoje são sociedades que são tudo menos sociedades humanistas. Eu acho que a educação, a escola, a cultura, o conhecimento têm que contribuir para uma visão humanista da sociedade e para abdicar desta abordagem tecnocrática que é uma abordagem quantitativa e que não tem em consideração aquilo que são os elementos da diversidade humana e da importância de nós valorizarmos essa mesma diversidade e fazer dessa diversidade da pessoa humana um fator essencial de desenvolvimento, de compreensão e de valorização da nossa sociedade. Caras e caros amigos, para isso, e estou a concluir, temos de ser muito claros na nossa estratégia. Nós somos aqueles que apoiam esta candidatura por um PS autónomo na sua decisão. Isto não é de sumenos importância. Houve muitas tentações já ao longo da nossa história para que o PS se deixasse condicionar por outros partidos naquilo que é a sua estrutura de decisão. Nós defendemos um PS autónomo, vinculado a valores e a princípios e comprometido com um programa de modernização, um programa reformista, um programa progressista que defenda a igualdade, a liberdade e a justiça social. Sou por um PS que esteve sempre na esquerda democrática. O Mário Soares tinha a fórmula um socialismo em liberdade e dizia que era um socialismo que procurava o progresso material e que procurava o progresso moral. Foi a razão porque, quando decidiu aderir à Comunidade Económica Europeia, contra os conselhos dos economistas, afirmou que fez essa opção não por razões económicas, mas porque entendia que era na Europa que podia encontrar a base para defender as liberdades, para defender a igualdade, a justiça social, uma sociedade aberta, diversa e compreensiva ao mundo. Tínhamos saído de uma ditadura, não podíamos entrar numa abordagem monolítica de extrema-esquerda e foi essa a opção que ele fez, o equilíbrio entre as liberdades e também o valor da igualdade. Eu sou por um PS cuja força eleitoral
Essa é a razão porque defendo o diálogo com o grande centro político, naturalmente tendo como parceiros privilegiados em tudo o que tem que ver com as funções sociais do Estado à nossa esquerda, mas defendo o diálogo com o centro político e social para garantirmos que somos capazes de empreender reformas no nosso país. E permito, caras e caros camaradas, lembrar aqui um momento muito importante. Recordam-se que nós tivemos eleições antecipadas em 2021, porque alguém rompeu com o Partido Socialista. Mas permitam-me que vos transmita, camaradas, já na altura houve quem tentasse convencer as bases do PS de que o António Costa não tinha feito tudo para acordar com o PC e para acordar com o Bloco de Esquerda. Mas eu acompanhei de perto essas negociações. O António Costa fez mesmo de tudo para conseguir salvaguardar esse acordo. Havia duas questões que estavam em aberto: as questões laborais e as questões do SNS, nomeadamente a dedicação exclusiva. E o nosso secretário-geral António Costa foi à Comissão Política Nacional pedir apoio para poder ir mais longe no acordo com o PC e com o Bloco. E enquanto estava a procurar encontrar soluções, houve um partido que rompeu com o PS e que disse que não mais apoiaria as opções políticas do PS, como aliás fez durante a pandemia, quando não aprovou o orçamento suplementar e fez uma ruptura já na altura com o Partido Socialista. Isto não significa que nós não devamos dialogar com os partidos à nossa esquerda e construir com os partidos à nossa esquerda soluções de política pública, nomeadamente nas funções de aperfeiçoamento e valorização do investimento público e das funções sociais do Estado. Significa que devemos ter memória e não nos podemos esquecer daquilo que foi a ruptura que nos levou à maioria absoluta. Quero, por isso, caras e caros camaradas, um partido capaz de ter a força para dialogar com todas as forças políticas e sociais e com todos os partidos democráticos, para construir com todos as melhores soluções para o nosso país. A minha experiência de vida, caras e caros camaradas, ela é conhecida. Tenho, aliás, aqui o meu conterrâneo Fernando Jesus, que acompanhou desde muito cedo as minhas primeiras candidaturas à autarquia. E é uma séria testemunha do que foi esse compromisso permanente que me permitiu ficar mesmo entre os autarcas mais votados no país. Foi também como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que nós passamos de um deputado nas comunidades para 3 deputados nas comunidades portuguesas. E quem conhece este percurso de vida sabe que este percurso cívico e político é essencial nesta fase da nossa vida coletiva. Porque os portugueses querem estabilidade, querem previsibilidade, querem segurança em relação ao futuro. E se dei provas na forma como assumi os meus compromissos, diria que também dei provas em relação ao meu caráter e à capacidade para assumir compromissos e assumi-los com lealdade com as equipas com quem sempre trabalhei. Porque, camaradas, ter carisma não é falar alto, porque se é para falar alto, então à extrema-direita há um que fala muito alto. Carisma, caras e caros camaradas, é liderar pelo diálogo, pela persuasão, com propostas concretas de nos mobilizar enquanto sociedade e enquanto cidadãos livres, capazes de nos autodeterminarmos em defesa de um país mais justo, mais livre, mais fraterno e mais solidário. Caras e caros camaradas, quero afirmar-vos por último o seguinte: o Partido Socialista e os seus valores têm um propósito. É o propósito de servir o país. É com essa firme convicção e com esse firme propósito que vos digo que a minha candidatura é uma candidatura para servir o país com os valores de sempre do PS, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Viva o PS, viva Portugal! PS, 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 PS.